Canal Aberto, um programa político. Você vê que nós não tínhamos programa político no nosso canal, através do site TV, canal24horatv.com, Facebook, Canal 24 Horas, repercussão nas redes sociais e no nosso canal NET, no canal NET Canal 24. Né? Portanto, sejam bem-vindos a todos vocês. Nossa cidade tem uma discussão, estava falando com o vice-prefeito, que é o primeiro a falar no nosso canal aberto, Política 100%, canal aberto para a gente discutir, falar de política, mas direcionado a salvaguardar a nossa cidade. Né? Bom, seja bem-vindo ao Canal 24 Horas. Agora sim, canal aberto, falando com o senhor José Arivec. Seja bem-vindo. Obrigado, Banana. Obrigado, canal 24 Horas. E também dar essa oportunidade agora de falarmos em política, já que o ano que vem é um ano político, mas a política faz parte do nosso dia a dia. E ter esse programa agora, para você trazer todas as pessoas que movimentam a política brusquense ou participam de algum modo na política brusquense, ou estadual, ou até nacional, é muito importante para a população poder conhecer e também poder avaliar o que cada um faz, o que cada um tem no seu projeto de vida ou no seu projeto político para a cidade, para o Estado ou para o país. Ô, vice-prefeito, bom, primeira pergunta, né? Qual é a nota que o senhor dá, né? Eu vou fazer alguns questionamentos aqui nessa meia hora, canal aberto, aqui no Canal 24 Horas. Qual é a nota que o senhor dá hoje para a administração pública, o senhor que está à frente do Poder Executivo junto com o Dr. Jonas, o Dr. Jonas vai estar aqui também, claro, né? Todas as correntes políticas vão estar aqui, canal democrático, canal aberto aqui no Canal 24 Horas. Que nota o senhor dá hoje para a sua administração? Olha, eu daria uma nota 7, ou 7,5. O 8 já iríamos para uma vantagem que teríamos, eu acredito, a partir do ano que vem. Eu aposto muito nessa média 8 no final da nossa administração, minha e do Dr. Jonas, do Dr. Jonas e minha, porque nós pegamos o município numa situação muito difícil, Banana, e num momento econômico também muito difícil para a sociedade. Então, seria não real da minha pessoa chegar aqui e dizer, não, vou dar 9, vou dar 10, porque eu sei da dificuldade que o município atravessa em várias áreas, que nós temos que devagar ir reconstruindo. Eu cito o exemplo quando as pessoas me perguntam a questão do IDH, que é um número que a nossa cidade nunca alcançou, um número razoável. Por quê? Porque nós temos um índice, um único índice que joga no zero, que é o saneamento básico. Então, só esse índice nunca vai levar nós a mudar o IDH para melhor. Por quê? Porque esse índice nós não temos 1 metro de esgoto tratado, 1 metro cúbico de esgoto tratado. Então, por isso que eu digo para você, 7,5, 7 seria uma boa nota, vamos dizer, no momento que o Brasil está passando, no momento de Santa Catarina político e também financeiro, porque muito da política, ela depende da situação financeira do país. Se você pegar os melhores momentos que se teve nesse país, quando se construiu, quando se renovou o mandato de vários políticos brasileiros, desde Fernando Henrique, o ex-presidente Lula, o meu padrinho político, Luiz Henrique, nós pegamos alguns momentos econômicos muito bons. Então, e Brusque também surfou em alguns momentos numa economia crescente. E nós, em 2017, talvez pegamos o pior momento da economia brasileira, catarinense e brusquense, porque nós tínhamos naquele momento, Banana, todas as empresas têxteis, as grandes, Bitna, Chilessa, Renault, em falência ou falimentar, né? A Bitna demorou um pouco mais, né? Mas as demais estavam todas em questões de recuperação judiciais, busca de falência jurídica. Então, tudo isso, o hospital maternidade fechado, nós falamos, levantamos muito essa questão aqui, nesse mesmo microfone. Então, tudo isso fez com que a administração, naquele momento, a mudança de 3 prefeitos anteriores, com formas diferentes de administrar, de pensamento também, de ideologia, também política partidária, que isso é importante. Muitas vezes as pessoas acham que a pessoa só muda, não. Ela também tem a parte ideológica que envolve. Foi o caso das últimas administrações que passaram aqui na cidade, que tinham um viés ideológico, sim, não podemos negar isso. A criação de série de compromissos institucionais, de conselho, isso tudo veio através de um viés ideológico. Então, isso também atrapalha a administração para que tu possa, hoje, criar um novo modelo. Então, isso levou 2017, levou 2018 e agora, no ano de 2019, você vê na rua as pessoas comentando que a casa está indo bem, que as coisas começaram a caminhar. Mas isso levou um bom tempo. Então, por isso, Banana, a minha nota hoje seria um 7,5 para a nossa administração.
Bom, José Arivec, vice-prefeito da cidade de Brusque, eu estou em Brusque há 32 anos, né? E nós sempre tivemos esse problema de representatividade política. Eu vejo, comparando com Itajaí, com todo respeito, um grande abraço a toda itajaiense, o que acontece? Na verdade, eu cheguei em Santa Catarina em 82, são 37 anos atrás. Itajaí não sofria muito, nós ganhávamos de Itajaí, em termos de qualidade de vida aqui, né, na verdade. E nós estamos pagando um preço muito caro, comparando Itajaí com Brusque, por exemplo, com todo o respeito. Volto a falar, não estou aqui denegrindo a imagem de jeito nenhum de Itajaí, estou só comparando uma época, que o senhor falou, uma época de ouro, de repente, há 37 anos atrás, Itajaí era de um jeito e Brusque era muito superior à qualidade de vida que nós tínhamos aqui. Tá? Por que nós chegamos a tal ponto? Falta de representatividade política. Será que não tem uma hora, porque eu, particularmente, coloquei meu nome à disposição nesse ano que transcorreu da eleição para deputado federal, estadual, para governadores e para presidente da República, senadores, o que acontece? Nós sofremos muito por não ter representante. O senhor tem uma experiência muito forte em Florianópolis, o senhor esteve do lado do Luiz Henrique da Silveira, o senhor tem muita experiência nesse lado. Então, eu queria que o senhor transcorresse sobre essa pergunta, o que nós sofremos de não ter representante. Eu sei, mas tem o partido tal, que nos ajuda tal, mas aqui entre nós vem migalhas para Brusque, comparado com Blumenau agora. Blumenau é obra, é obra, é obra, é obra. E por que nós sofremos tanto? Será que não dá para essa corrente política sentar e conversar, falar assim, vamos proteger a nossa cidade, o nosso futuro? Porque me parece, humildemente, a minha modesta opinião, que falta isso, né? Brusque, durante um grande período da história, ele viveu uma divisão política muito grande, de dois grupos. Ainda assim, com dois grupos, a possibilidade de os dois grupos elegerem ou um só eleger, mas ainda havia uma representação política. Vamos dizer, eu condeno muito essa prática política de que nós devemos ter eles e nós e eles. Aqui eu não estou defendendo um lado nem o outro. Eu prego o modelo que hoje talvez teria o maior sucesso em Santa Catarina, que eu vejo como exemplo, porque foi uma cidade que é mais nova do que a nossa, é Jaraguá do Sul. Hoje, Jaraguá do Sul tem 2 deputados federais, deputado estadual. Então, Jaraguá do Sul, a classe empresarial, a sociedade civil organizada, realmente participa da política na decisão. Ela não faz com que o que aconteceu na última eleição em Brusque, talvez 7 candidatos a federais, se eu não me falha a memória, 10 candidatos a estadual. Então, faz com que essa conta seja desprestigiar o município, porque todo mundo tem o direito democrático, livre na democracia, de participar do processo eleitoral. Mas nós temos que ter alguns princípios de interesse da comunidade. Porque se nós só olharmos o interesse próprio ou o interesse partidário, em alguns momentos, porque muitas vezes os partidos acabam colocando o candidato também para fazer legenda, para ajudar o outro candidato que está na disputa, ou até mesmo para prejudicar alguém que teria chance de ganhar a eleição. Eu cito um exemplo claro: se nós não tivéssemos, talvez, lançado 10 candidatos a estadual, talvez o deputado Serafim Venzon ele ficou fora por 2.000 votos. Talvez ele continuaria representando a cidade de Brusque, bem ou mal, aqueles que gostam ou não gostam, mas foi uma fórmula também de ter 10 candidatos, acabaram por 2.000 votos, ficando sem um deputado estadual. Então, toda essa representação, eu acho que tem que passar por um processo de amadurecimento. Eu acho que a quantidade... Eu falava hoje de manhã até para um outro meio de comunicação, de que eu espero, por exemplo, na eleição de prefeito, aqueles que pregam, por exemplo, que tem que ter 8 candidatos a prefeito, nós vamos estar enfraquecendo a democracia. Por que enfraquecendo? Porque o prefeito, como nós não temos segundo turno, o prefeito pode ser eleito com 20% dos votos da população. Ele não é o representante majoritário da população. Ele acaba sendo um prefeito eleito por uma minoria. E para ele governar, ele vai ter que governar para a maioria. Ou ele entende isso e parte para governar buscando essa maioria, que é a população no total, ou ele vai ficar restrito à parte da sociedade que elegeu ele a prefeito. Então, isso é muito ruim, isso não vai fazer com que a democracia evolui. A democracia evolui aonde? Os partidos são fortes. Infelizmente, o país, nós temos 30 e poucos partidos políticos e nós não conseguimos formar partidos fortes. Então, o que acontece? Todo dia aparece um partido novo por aí. Cada partido quer ter o seu representante. Então, se nós não pararmos e o governo federal não botar a mão, eu acredito, eles estão esperando, eu conheço um pouco a política de Brasília, e o que está acontecendo hoje é que, passada a eleição municipal, acha que vai haver grandes fusões de partido. Por quê? Acabou a legenda de coligação. Então, muitos partidos que pensavam
que vão fazer vereador em todo quanto é lugar do país, não vão fazer nada. E daí vai começar a se preocupar. Opa, várias cidades, vários partidos ficaram sem representante na Câmara de Vereadores. Então, esses partidos vão começar a notar que não dá mais para viver sozinho. E daí poderá haver, então, uma grande mobilização no sentido de diminuir o número de partidos no país. Para isso, eu acho que a população tem que participar. Eu acho que as entidades civis organizadas, eu cobrei muitas vezes. Por que eu não fui candidato a deputado estadual? Porque eu achava que, naquele momento, não era condições viáveis de eleição. Né? Daqui a pouco não perguntar sobre outra situação. Eu vou dizer, não, se eu estiver em condições viáveis de eleição, se eu estiver dentro de uma estrutura que eu sinto o mínimo de condições de poder disputar a eleição com viabilidade, eu vou ser candidato. Se não tiver, eu não serei candidato. Então, o que aconteceu nas últimas e vem acontecendo é isso. Nós temos que criar liderança, sim, dar oportunidade para se criar nova liderança. Isso que eu tenho pregado, né, durante esse período de mandato que nós temos, na questão política, nós temos que criar nova liderança. Nós não podemos ficar o tempo... Nós estamos repetindo uma eleição que deve ter acontecido há 4 eleições atrás, nós podemos repetir com a grande maioria dos candidatos. Então, isso não é bom para a democracia. O município de Jaraguá, que eu citei agora há pouco, ele até hoje não elegeu um prefeito. Nunca reelegeu ninguém. E hoje eles têm o que é de melhor na economia, hoje eles estão avançados no saneamento básico com 80%, porque eles começaram a fazer saneamento básico, Banana, no mesmo ano que nós começamos, lá quando o Fernando Collor era presidente. O nosso, se foi manilha ou não foi, não estou aqui entrando no mérito, mas devia ter dado continuidade. Simplesmente, se parou aquele processo, não, está errado, para. Tudo bem, para, mas corrige. Se não podia botar manilha, então vamos botar tubo de PVC, não é PVC, é de ferro, mas nós teríamos que buscar a solução, não simplesmente tapar e deixar aquilo debaixo da terra não servindo para nada. Então, essa mentalidade que a nossa política brusquense pregou durante muitos anos tem que acabar. Acho que temos que dar um passo à frente. Dá a possibilidade, como você mesmo falou, de outras pessoas participarem, colocarem o seu nome à disposição, para que não dependemos de 2 lados, vamos dizer assim, ou de 2 pessoas na cidade para dizer qual é o rumo que a cidade segue. Isso é muito ruim para a cidade. Se ficarmos assim, nós estamos pior do que os piores estados do Nordeste, que a gente reclama muito do Norte e Nordeste. Mas, se continuarmos assim, o coronelismo também está aqui presente. Então, nós precisamos avançar. Por isso, muitas vezes, você tem razão quando diz falta para nós representatividade política. Nós temos dificuldade, por exemplo, quem que está em Brasília hoje defender os interesses de Brusque? Não temos nenhum representante com mandato, com autoridade de chegar lá e bater na porta e dizer, não, eu tenho mandato. No governo do Estado, a mesma coisa, nós não temos nenhum deputado estadual que tenha uma representação que fez em Brusque mais de 2.000 votos, vamos dizer assim, mesmo que não fosse da nossa cidade, mas se tivesse alguém aqui que fosse de Botuverá, de Guabiruba, da região aqui, que tivesse feito em Brusque 5, 6, 7 mil votos, que tivesse compromisso com a cidade. Nós não temos isso hoje. Então, e a cidade paga, porque qualquer questão de recurso, tu precisa bater na porta. Eu fui semana passada, discuti a rodovia Antônio Rai, participei junto com o coronel Mocelin, que é um deputado de Itajaí. Pedi a participação dele aqui, quando a inauguração da estação da Celeste, da subestação da Celeste, conversei com o governador e com o coronel Mocelin, e ele disse, não, vamos marcar uma audiência em Florianópolis, vamos resolver. De pronto, o governador ficou convencido de que essa obra ali no Limoeiro precisa ter mais um retorno, porque nós não podemos colocar o Limoeiro, a Sorocaba, a Mineral e o próprio Limoeiro, tudo numa entrada só, que nós não vamos dar jeito de resolver o problema, e naquele mesmo momento ele disse, nós vamos acabar a obra até em janeiro, esperamos que a partir de janeiro se faça, depois da finalização da obra, um outro retorno, através de um recurso que ele já mesmo disse que vai ser dele do Estado, de 3 milhões, para conduzir esse processo. Mas precisamos de quê? Da mão do coronel Mocelin, que a gente agradece, que é um deputado do município de Itajaí. Por quê? Porque nós não temos representação na nossa cidade. A questão da barragem, estamos acertando agora, finalizando um documento que foi discutido através da CIB, que a gente vai reunir todos os prefeitos da região que poderão ser um potencial comprador da água, vamos dizer assim, que essa barragem vai poder estocar. Estamos finalizando esse documento. Eu estou pedindo agora, através dos amigos de Brusque, que tem, para não dar nome, mas tem uma afinidade no governo federal, junto ao próprio presidente da República, ao ministro Onyx, para que a gente possa ir lá, botar no orçamento da União para iniciarmos a barragem. Tem as licenças, se nós tivéssemos um deputado, a maior prioridade dele hoje
no governo federal, o que seria? A barragem, porque é a maior obra em vulto, em volume de valores, em volume de movimentação, a nossa barragem de Botuverá. Então, nós vamos ter que reunir todas essas entidades e no ministro, porque eu conversei com o secretário, ele esteve aqui na CIB, e ele disse o seguinte, ó, vai ter uma rúbrica orçamentária que, para o sul do Brasil, são 4, vamos atender 4 empreendimentos. Um dos 4 é a barragem de Botuverá. Só que esse recurso, são 10 bilhões de reais, vai estar lá. Junto daquilo vai estar, ele citou o exemplo claro, junto com aquilo vai estar a transposição do Rio São Francisco. Aí você vai dizer o quê? Quem é que tem mais força? O pessoal lá de cima ou nós, que sem representante? Claro que é o pessoal lá de cima. Então, o que eu sugeri naquela reunião? Vamos fazer o documento, vamos no secretário Onyx, e no 10 milhões a gente vai fazer o seguinte, vai colocar lá o nome, a rúbrica, que seja daqueles 10 milhões, apenas 60 mil milhões, 60 mil milhões, ou um valor menos do que a barragem, porque ela não vai ser feita num ano só, ela vai ser feita em 2, 3 anos. Então, eu disse, ó, vamos tentar carimbar, o que a gente chama, vamos carimbar o dinheiro para essa barragem. Então, mas se tivéssemos um deputado federal lá, com certeza carimbaria. Então, essa condição que você coloca, realmente a cidade acaba perdendo e muito por falta de representação política. José Arivec, eu tenho que fazer um comentário aqui, que foi a maior vergonha, né, realmente, o que aconteceu com Brusque, esse problema de troca de prefeito, muda correntes políticas e tal, a cidade foi jogada para o canto, né, e priorizando uma discussão política, né, por isso que nós estamos sofrendo e nós recuamos aí uns 10 anos, se não for mais, né, mas isso a gente tem que mudar, e se Deus quiser, Brusque tem que entender que nós vamos mudar e temos que priorizar e temos que ter representatividade política. Mas, seguindo na nossa conversa, já falaste da barragem, que é tão importante, é primordial, uma vergonha, por falta de representatividade política, foi deslocado aquele dinheiro e ficou assim. Aí nós estamos lutando hoje para buscar aquilo que nós já estávamos reservados. A pergunta que eu faço, que é muito importante, a cidade quer saber, né? O doutor Jonas disse que vai para prefeito, ou tem vontade de ir. O senhor vai para prefeito? Como é que o senhor fala para nós hoje? Olha, vamos primeiro falar de mim, né? Eu tenho trabalhado essa questão muito, né, na questão interna do partido. Há mais de 2 semanas o partido se reuniu para uma convenção que, na verdade, era um rito do partido, que precisava ser feito cada 2 anos. Os partidos políticos renovam as suas convenções. Nós não somos comissão provisória. O nosso partido tem uma lista de serviços prestados à nossa cidade. Aqueles que não gostem, fiquem livres, bem à vontade, nas redes sociais para me criticarem, porque a rodovia foi começada pelo governo Luiz Henrique, o projeto iniciado, tal, o Raimundo apenas o processo do BIRD já estava todo encaminhado, tudo, e mesmo assim nós apoiamos o governo Raimundo, ele se elegeu também graças ao MDB. A situação desde a nossa UPA, que nós não tínhamos, era uma vergonha, a questão dos nossos presidiários da região, não tinha lugar para... Você lembra? Você estava na imprensa na época também, era tudo que foi feito. A Beira-Rio, muitos recursos do governo Luiz Henrique, a própria Ponte Estaiada começou também, passou por recursos ali do governo do Estado. Então, várias e várias obras, o PMDB teve participação, sim, desde o governo Paulo Afonso, que eu tive a honra de participar também, do Luiz Henrique. Nós já começamos com a Ponte do Maluche, foi uma obra no governo Danilo, quando então o governador era o governador Paulo Afonso. Então, não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu poderei ser o candidato, o pré-candidato do MDB. Não tenho isso. Aqueles que gostam de falar mal de partido político, primeiro olho deles, se é que tem. Se é que tem, primeiro tem que ter, porque o deles está pior do que o nosso. Mas se tiver, eu não tenho político de estimação, para mim errou, tem que pagar, independente de partido político. Qualquer pessoa que foi errado na administração pública, ela tem que pagar, independente de pessoa política. Então, eu não tenho medo dessa questão, quando diz, mas você é do MDB. Sou do MDB com muito orgulho do MDB catarinense, que teve o melhor governador da história de Santa Catarina. Não dito por mim, vários institutos de pesquisa, várias avaliações a nível de Brasil. Nós pegamos uma receita estadual, Banana, em 400 milhões de reais em 2003, quando o Luiz Henrique assumiu o governo do Estado. Devolvemos o governo do Estado com mais de 1,8 bilhão. Hoje passa de 2 bilhões a receita do Estado catarinense. Isso não foi um avanço? Isso não foi crescimento? Vê só em área de desenvolvimento econômico, só de asfalto, nós levamos asfalto para 53 municípios que viviam no pó, que não tinham um único acesso pavimentado. Aqui do lado, Major Gercino, para quem quer, né? Então, eu não tenho menor... Né? Então, o meu partido, nessa convenção,
reconduziu o senhor Valdir Vilco, que para mim é uma das figuras mais históricas desse partido, esteve junto quando o MDB foi prefeito dessa cidade, de 82 a 88, e também, outra questão que nos orgulha muito, a administração do Dr. Celso Bonatelli e do Dr. Zeno Heinig, a administração 82 a 88, que vale para aquelas pessoas que hoje falam em honestidade, que falam em ter coisa séria. Lembro muito do nome do Dr. Celso, do nome do Dr. Zeno. Então, aqueles que pregam isso, era bom conhecer um pouco da história da época do MDB, que foi prefeito municipal o Dr. Zeno e o Dr. Celso. Então, tudo isso faz com que nós reconduzimos de novo o presidente Valdir Vilco, que foi um presidente da Câmara, um vereador atuante na cidade, uma pessoa que conhece política, mas também um cara muito sério, muito correto nas suas ações. E mantivemos todo aquele diretório que estava ali, alguns que uma ou outra vez não participou tanto, acabamos modificando, mas mantivemos a mesma figura. O que aconteceu naquele dia? O partido está convencido que deveremos ter um candidato a prefeito, e o nome que, entre todos, aqueles que estavam lá, se consideram o melhor nome, seria o meu nome. Então, fiquei lisonjeado, agradeci naquele momento, dizer, não, obrigado pelo partido, já um ano antes, reconhecer que nós devemos ter candidato, se for o candidato deva ter o vice-prefeito, no meu caso, o Arivec. Então, o que aconteceu? Daí para frente, eu pedi ao partido também para que eu possa conduzir essa questão. Então, se eu sou o pré-candidato, eu quero conduzir esse processo, para que eu possa buscar o que é melhor. Uma candidatura ser estruturada, ser uma candidatura viável, aquilo que eu falei anteriormente. Eu não quero ser candidato de mim mesmo. Se eu for para ser candidato de mim mesmo, eu não serei candidato. Então, se eu for para ser candidato, ser um projeto político, administrativo, que eu possa olhar no olho da população e dizer, ó, nós queremos fazer isso, eu posso dizer o seguinte, estamos executando a Beira-Rio margem esquerda, a parte de baixo da Santa Terezinha. Eu vou olhar para Dom Joaquim e vou dizer, ó, nós vamos construir a parte de Dom Joaquim agora. E a população acreditar. Por que acreditar? Porque nós fizemos a de baixo. Porque se eu chegasse aqui e dissesse que ia fazer a de cima sem fazer a de baixo, a população não ia acreditar. Da mesma forma, na área administrativa, toda a área de saúde, a área de... Estamos dizendo agora que não... Porque abrimos o hospital, Dom Joaquim, vamos abrir a 24 horas finais de semana. E eu vou dizer, ó, podemos avançar. Então, isso eu quero ser prefeito. Para isso, eu quero ser pré-candidato hoje e posso ser candidato a prefeito. Na questão que envolve o nosso prefeito, doutor Jonas, ele tem todo o direito, porque a lei o permite, que é o direito à reeleição. A Constituição pregava até pelo atual presidente, que deveriam mudar, talvez, o mandato do prefeito para 5 anos, a emenda até do próprio Peninha não avançou, hoje continua, todos os políticos no Executivo têm direito à reeleição. Então, é natural, normal, que as pessoas, ou os partidos ligados ao prefeito Dr. Jonas, também cobrem uma posição dele, né, sobre essa situação. Mas eu tenho convicção, que eu tenho convivido com o Dr. Jonas nos últimos 3 anos, que ele, com certeza, estará no meu projeto ou estará no nosso projeto. Porque, se eu não tiver viabilidade, eu também não vou forçar uma candidatura. Agora, se eu tiver viabilidade, eu tenho certeza, e eu não vou desconfiar uma vírgula disso, da palavra dele, dos compromissos que nós juntos assumimos esses 3 anos, e ele estará comigo nessa jornada. Ou, caso contrário, eu não serei candidato, ou também, em última hipótese, eu digo sempre, o cara que quer ser candidato, que tenha condições e viabilidade, não pode escolher adversário. Porque se tu for escolher adversário, tu não sai de casa, né? Se tu quer montar uma televisão, mas tu tens uma concorrência, então tu não vai montar nunca, porque tem a Globo, tem o SBT, então tu não vai querer concorrer. Então, ou tu mostra que tu tem capacidade e tu tem condições de fazer aquilo, ou então tu não sai de casa. Então, é o meu caso. Eu quero e vou lutar até o último minuto, até dia 31. Aqueles que desconfiam vão ter que segurar até dia 31 de julho. Não é abril, é dia 31 de julho, que é a última noite, que pode ser um ou pode ser outro. Essa desconfiança, alguns podem ter, mas com certeza, digo com toda a confiança, Banana, que nós estamos unidos, estamos juntos, mesmo que aqueles que não gostam da administração ficam, não, estão divididos, não tem divisão. Eu acabei de sair do gabinete, abraçado com ele, batendo foto, quem quiser seguir, há um grupo alemão que está se despedindo de Brusque, que veio fazer intercâmbio. Estávamos juntos agora, 10 minutos atrás. Então, não tem nenhuma dúvida, conversa franca, de olhando no olho um do outro, e teremos, com certeza, uma candidatura única para dar continuidade a esse trabalho que começamos a fazer em 2017. José Arivec, vice-prefeito da cidade de Brusque, canal aberto, discussão política. Brusque precisa voltar nos trilhos, Brusque precisa crescer, e essa discussão ela é primordial
para a gente simplesmente ter definições para um futuro melhor para todos nós. Sem dúvida alguma, este é o caminho. Bom, eu particularmente tenho que fazer outra pergunta para o senhor. Nós estamos encerrando aqui o canal aberto, mas assim, uma discussão que a cidade fala e pede, né? Nós não temos condições de diminuir essa coisa política que são os comissionados na prefeitura. Eu não tenho nada contra comissionado, eu só estou repercutindo aqui uma pergunta que nos é feita constantemente e é pesado para a administração pública manter esses abraços políticos tendo os comissionados na administração. Tem muita gente competente, a maioria o são, não estou aqui, volto a dizer, discutindo se são ou não são capazes, eu não discuto isso, eu só estou discutindo aquilo que vem para nós. Então, nós temos uma carga de mais de R$1.200.000 por mês de comissionados mantidos pela Prefeitura de Brusque. Laços políticos, eu sei que faz parte, mas a pergunta é essa, temos como diminuir isso, temos que melhorar, porque esse dinheiro pode ir para a saúde, para a educação, e para a obra. Eu sei que é uma discussão política, mas nós temos que falar sobre isso. Olha, Banana, eu parto do princípio de que o número 200, a lei hoje nossa é 245, se eu não me falha a memória. Até uma proposta do Observatório, eu acho, para que se transformasse em 100. Acho que estavam recolhendo assinatura, uma proposta popular. Eu não vejo, se formos para um processo eleitoral com 100, com 150, com 200, eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo se conseguimos avançar para que o próximo prefeito tenha apenas 150, 200, que tem que mudar a legislação, porque nós estamos 40, nós não estamos ocupando. Está lá alguma secretaria, por exemplo. O secretário de Turismo hoje é diretor, quem responde é um diretor, então ele não ganha como secretário. O secretário de Trânsito hoje é um diretor, então nós já fizemos uma economia, se não me falha a memória, o secretário Molina já passou esses números para nós, isso não é 4 milhões, alguma coisa a menos que estamos gastando por ano de ter diminuído a estrutura. Nós temos 10 secretarias. Claro que aí abaixo, quando você chega nos demais, talvez alguma coisa não é muito diferente disso, não. Porque, por exemplo, na saúde, muito pouco daquilo que está lá pode ser modificado. Talvez pode se modificar a pessoa. Agora, a função é necessária, porque ela tem uma estrutura, por exemplo, nós temos em cada posto de saúde uma enfermeira responsável, nós temos em cada escola um diretor responsável. Tem uma discussão aí que eu acho interessante, mas nunca se aplicou, que era deixar só os profissionais da educação ser diretor de escola. Mas o salário é o mesmo. Nós vamos tirar um professor da sala de aula e vamos colocá-lo de diretor. Então, não vai mudar nada no índice, vamos dizer, de custo da nossa folha de pagamento. Existem alguns casos, por exemplo, zoobotânico, mas se nós também tirarmos os comissionados do zoobotânico, nós não tocamos o zoobotânico, porque daí nós vamos ter que fazer concurso para o zoobotânico. É essa forma que o Brasil tem que mudar. Eu estava vendo agora pela manhã a nova proposta do governo federal para a questão da reforma administrativa. Ali é que pega, mas não está avançando muito. O que nós devemos ter como reforma administrativa é as funções delimitadas. Nós devíamos dizer o seguinte, na saúde, com 130 mil habitantes, o município de Brusque precisa ter, Banana, 10 médicos, 20 médicos, 30 médicos. E dentro daquilo, o executivo poder contratar, através de processo seletivo ou através de chamada pública, essas pessoas para ocuparem a função. Da mesma forma, no seu setor, por exemplo, nós temos na prefeitura o jornalista efetivo. Eu, vice-prefeito, você prefeito, daqui um dia, você vai ter que atuar com aquele jornalista efetivo. Você sabe que a comunicação é muito dinâmica, ela muda cada 2 anos, 3 anos, o meio de informação. Então, tu precisa ter pessoas comissionadas para assumir a prefeitura e tu levar 1 ou 2 jornalistas da tua confiança para poder trabalhar com você. Então, para quê? Porque senão você vai ficar 90% dependendo dos efetivos. Nós temos uma situação muito clara nessa questão dos efetivos, a questão das assinaturas. Muitas vezes um funcionário efetivo, não, eu não vou colocar assinatura, não vou botar o meu nome aqui, um engenheiro, ou um advogado, ou algum outro, porque eu não vou correr risco. Porque eu sou efetivo, já ganho o meu salário, não vou ter a preocupação de assinar esse documento ou essa autorização que possa acontecer algo comigo. Porque muitas vezes, tu sabe que qualquer coisa, mesmo na boa intenção, alguém pode haver uma denúncia. O vizinho não gostou do tamanho do aterro, ou o amigo não gostou que ele não foi, no momento, antigamente ele não foi autorizado, agora a outra pessoa foi autorizada. Tudo isso faz com que a máquina seja mais emperrada. E, para caminhar um pouco melhor nisso,
geralmente se usa funcionário de comissionado. Temos várias pessoas comissionadas que fazem o trabalho de pessoas efetivas, muitas vezes, por quê? Porque tem que chegar e pressionar, a pressão no bom sentido. Ninguém aqui está fazendo a pressão moral para que as pessoas façam coisa errada. Mas a vontade de resolver, a atitude de resolver de um comissionado, muitas vezes, o tempo de demora, o tempo de busca de solução, vamos dizer assim, ela é mais rápida do que o efetivo. Porque o efetivo, vamos citar N problemas que a cidade acontece, situações que nós estamos vendo de fora do município hoje, que as pessoas são efetivas, não estão dando muita bola, vamos dizer assim, para o que está acontecendo, porque para ele não vai mudar nada. As questões dos bancos, os bancos privados e os bancos públicos. Olha a diferença para quem procura essas entidades, né? Qual é a diferença que tem? Um tem que produzir, tem que, né? O outro simplesmente tem que dizer que fazer aquilo que ele faz durante o dia todo. Pronto, eu brigo muito com a Caixa Econômica na questão dos convênios, por isso, porque a Caixa Econômica ela tem, todos os engenheiros são efetivos. Então, o que acontece? Eles analisam os projetos, já tem um volume muito grande, porque tem poucas pessoas também, muitas vezes o pecado, muitas vezes também é do setor público, porque nós não conseguimos colocar mais engenheiros, mais advogados para dentro do setor público para poder dar solução. Então, se usa, nesse momento, a pessoa comissionada para tentar buscar a solução. Eu parto do princípio de que 200 ou 150, para quem está começando o mandato, não vejo problema nenhum. Acho que a Câmara ou a sociedade civil organizada... Agora, tem situações, por exemplo, se você não colocar funcionário comissionado, você não toca a máquina. E eu vou, assim, nós temos que partir também a administração pública para a terceirização. Porque o caminho é esse. Nós fizemos isso com os veículos agora, somos alvo de algumas críticas, de veículos que já estão sucateados na nossa cidade há 10 anos. E agora nós estamos colocando à venda e estamos fazendo o quê? Uma nova licitação. Fizemos licitação para alugar esses veículos. Por que alugar? Porque o aluguel não vai acontecer isso. Ninguém vai estragar um carro da locadora, porque a locadora vai cobrar. Então, vai cobrar de quem está usando, porque tu assina um termo de responsabilidade. Então, temos que criar fórmulas diferentes e fazer com que o setor público funcione. Eu acho que aí serve tanto para o poder de comissionado, como para os efetivos. Porque o comissionado, o prefeito, em qualquer momento, ele pode mandar para a rua. O efetivo ele é obrigado a abrir procedimento administrativo. E essa administração, talvez, ou foi, a que mais abriu processo administrativo da história, para tentar ou mandar embora, ou tentar fazer com que penalizasse aquele servidor, ou que atendeu mal a população, ou que descumpriu o seu serviço, ou que... Então, nós fizemos isso. Agora, no comissionado, na hora, o prefeito manda embora. O efetivo, nós temos que afastá-lo, continua ganhando salário durante o processo de investigação, o processo administrativo, que chamamos, que é o processo que tem que ser feito, para depois ser afastado. Ainda assim, tem uma penalidade que possa, na justiça, reverter. Muitos deles reverteram. Da nossa lista ali, de várias pessoas que nós mandamos embora da prefeitura efetivo, a grande parte voltou via judicial. Aí o que acontece? No caso comissionado, nenhum voltou. Porque a caneta roncou, foi embora. Então, não trabalhou, foi embora. O que existe aí, Banana? E aí é o que é ruim para nós todos, que gostamos da política, que são as pessoas políticas estragarem os cargos comissionados. Porque se colocarem pessoas capacitadas, por isso que eu defendo a tese de que tem que ter formação. No caso do DGI, vamos dizer assim, só pode ir para lá engenheiro, arquiteto, tal. Para quê? Possa ser comissionado, mas tenha que ser com formação específica na área. Na saúde, nós podemos botar comissionado, mas não podemos botar gente que não é da área, que não seja enfermeira, que não seja a parte de farmácia, quando é para tratar de medicamento. Eu não posso botar cuidado de medicamento alguém que não entenda de farmácia. Então, essas questões eu acho que nós temos que avançar. Aí sim, nós poderíamos reduzir também os comissionados, mas também tirarmos o número de efetivo. Porque se eu colocar um efetivo numa disfunção, eu tenho um processo judicial. Mas, muitas vezes, tu vai para aquela função, nem sempre o melhor médico é o dono do hospital. Nem sempre o melhor médico sabe administrar o hospital. Muitas vezes ele é um baita médico, mas na hora que tu colocar ele a administrar um hospital, ele não vai dar conta. Então, essa situação que também faz com que só efetivo na administração,
acaba se criando o que o governo do Estado está passando hoje. Ele colocou, hoje já está retomando muitas pessoas comissionadas. A Gerei aqui em Brusque é a prova disso. Tinha uma efetiva até agora já tem um comissionado. Então, se voltou a criar algumas coisas, por quê? O comissionado, em tese, ele defende mais o projeto do governo. Do governo, quando eu falo, é o projeto que a população escolheu. Eu não estou aqui falando do prefeito e do vice. A população escolheu um projeto político, um plano de governo do Dr. Jonas e do Arivec. Esse plano tem que ser implementado. Para isso, tem que ter gente comprometida com esse projeto. Se nós não tiver gente comprometida com esse projeto, vai ser todo mundo, não deu certo, tudo bem. Para mim não vai mudar nada. Então, precisamos ter. Agora, o número, eu sou franco a dizer, eu sou o cara que mais lá na prefeitura diz o seguinte, alguns são contra. Eu, várias vezes, durante o nosso governo, estipulamos 30%, 50% de comissão a alguns efetivos para poder fazer um serviço a mais. Para que ele possa, vamos dizer, liderar um grupo, liderar uma equipe. Por quê? Porque ele é efetivo, ele está trabalhando, porque se todo mundo trabalha na mesma equipe, mas precisa ter um líder, se o líder tem que se dedicar mais, ele tem que ganhar mais, porque a responsabilidade dele também é maior. Então, eu defendo muito essa questão, falo muito, quando falo com o sindicato isso, a valorização do efetivo. Porque muitas vezes o efetivo não é valorizado, ele acaba desanimando, Banana. Bota um cara que não conhece nada, mandar nele, ele diz, pô, eu fiz faculdade, eu estudei, passei no concurso, e bota uma pessoa aqui que não entende da minha área para mandar em mim, aí ele se desanima e também, para ele, tanto faz como fez. Então, talvez essa mudança de conceito que nós deveríamos ter, dizer o seguinte, nós temos que ter funções na prefeitura. O que é que precisa? Nós temos que ter em Brusque 10 advogados para fazer a defesa do município, não a do prefeito nem do vice, a do município. Agora, fazer concurso para 10 advogados, daqui a pouco um pega a licença, outro vai. Então, nós teríamos que ter o número para dizer, tendo a OAB, tendo o direito, ele pode trabalhar de advogado. Amanhã assumiu o outro prefeito, não gostou do trabalho dele, manda ele embora. É isso que precisa mudar. Não, porque senão nós vamos ter que fazer concurso de 10. Os de 10 não dão conta, nós botamos 11. Aquele de 11 também não deu certo, botamos 12. E aí vai inchando a folha sem poder tirar aqueles que não querem, porventura, ajudar. Então, é essa condição que, quando falo, não, vamos zerar os comissionados, me preocupa. Eu acho que o comissionado faz um bom papel, como em todos os lugares tem os bons e os maus funcionários, os comissionados também têm os bons e os maus funcionários. Bom, eu já extrapolamos meia hora, né? Mas esse é o programa político. Esse, na verdade, é o canal aberto à discussão. E eu tenho que fazer pergunta e tenho que deixar o entrevistado, no caso, hoje, nós recebendo aqui o vice-prefeito. Não, mas aí que está a história, né? Eu só faço um rebate antes da gente ir para o encerramento, é o seguinte, né? O que nós temos que banir da prefeitura e das prefeituras do Brasil é o quê? Aqueles ligados a partidos políticos que fazem concurso público, isso não é um pecado de Brusque, é o Brasil todo, está ligado a partidos políticos, né? E quando o vice-prefeito fala, eu não assino isso aqui, não assino lá, eu não estou indo por esse caminho, mas muitos deles estão ligados a partidos políticos que não se entrelaçam muito com a atual administração, não fazem parte dos seus projetos, e alguns, eu não estou dizendo que são todos, fazem corpo mole. A verdade é essa, desculpe, mas é um depoimento meu, que a gente vê pelo Brasil afora. Ou seja, não é meu partido, eu estou aqui, eu tenho garantia de emprego, então eu vou levando com a barriga. Isso que nós temos que acabar no Brasil, na nossa prefeitura. Prefeito, aliás, vice-prefeito José Arivec, né? Você vê, a gente sempre fala isso, né? Porque o comando do Poder Executivo é duplo, né? E é muito legal isso. Portanto, eu queria agradecer, queria fazer um elogio antes de encerrar. O que está acontecendo de abertura, que nós vamos estar lá amanhã às 13 horas no Dom Joaquim, é uma coisa inédita, e eu não falo isso para puxar saco, não estou aqui para puxar saco de ninguém, nem puxar sardinha para ninguém. Mas, na verdade, é um elogio, porque sempre o dinheiro estava indo para as ambujas, sem crítica às ambujas, né? Mas lá é alta complexibilidade, no caso, né? Riscos maiores, as coisas mais leves. Final de semana, sim, abrir um período para teste, realmente bacana, nota 10, elogio sim, como vem a crítica, a gente tem que elogiar. Realmente atitude brilhante, sucesso, desejo muita saúde e felicidade e que o sonho da gente ter uma cidade melhor para todos nós se realize para todos aqueles que estiverem aqui comigo. E todos vão ser convidados no canal aberto, aqui no canal 24 Horas. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Banana. É isso aí, a gente tem que mostrar
clareza, porque nós vivemos da política. Não adianta não querer participar dela. Nós temos que participar, temos que melhorar essa discussão, porque com certeza vamos avançar. E não tem melhor modelo aqueles que pregam o contrário. O melhor modelo é o regime democrata, é um modelo não ideológico, nem de direita, de extrema direita, nem de extrema esquerda. É uma democracia participativa. Eu acho que a gente vai avançar bem e a nossa cidade, com certeza, terá melhores dias. Muito obrigado pela presença. Canal aberto aqui no Canal 24 Horas, uma discussão política 100%. Daqui a pouco a gente volta.